Olá, essa é a nossa aula sobre a última análise da eletrosfera, sobre o último dos modelos atômicos, o modelo atômico atual, também conhecido como modelo de Schrödinger ou modelo ondulatório. Neste modelo, Schrödinger propõe que a eletrosfera, além de ter as suas camadas, as suas subcamadas ou seus subníveis, ela também possui orbitais. Então, modelo ondulatório de Schrödinger, o último e atual, tá? A eletrosfera possui orbitais. Orbitais são espaços tridimensionais que dentro deles se encontram no máximo 2 elétrons. Lembrando que elétrons são as subpartículas negativas do meu átomo e eles estão girando ao redor, em movimento ao redor do meu núcleo. O núcleo é aquele onde nós temos os prótons positivos, os nêutrons sem carga, e aqui ao redor, então, nós vamos ter a nossa eletrosfera. Segundo, então, essa proposta, nós vamos ter espaços tridimensionais. Esses espaços, esses orbitais, eles têm vários formatos, certo? Fica até difícil de desenhar aqui, porque eles podem ser esféricos, eles podem ser no formato de halteres. Ele vai ficar parecendo uma flor, o nosso átomo, porque ao redor dele, por exemplo, átomos muito grandes, que têm mais que 100 elétrons, eles vão ter mais de 50 orbitais, então fica bem difícil de desenhar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço eletrônico de uma tabela. Ela é virtual e você clica no quadradinho dos elementos químicos e ali vai aparecer os desenhos da última camada mostrando todos os orbitais dela. Vocês vão conseguir entender mais ou menos o visual. Mas a proposta é simples. Você tem espaços, então, aqui dentro, dentro do orbital, ele pode não ter nenhum elétron, ele pode ter um elétron, mas ele pode ter 2, que é o limite dele. Esses elétrons estão em movimento, ali tipo uma translaçãozinha, e também em rotação. Os cientistas propõem que, já que eu tenho ali dentro 2 elétrons em movimento, que um esteja rotacionando para um lado e outro para o outro, tipo sentido horário e anti-horário. Então, os elétrons, para se estabilizar ali dentro desse espaço confinado e pequeno, eles estariam nessa posição de rotação contrária um ao outro, e isso são orbitais, beleza? A análise, então, do modelo de Schrödinger é através dos números quânticos. Os números quânticos são 4 números e através da expressão deles eu vou estar dizendo para a pessoa qual é a posição exata do meu último elétron da distribuição eletrônica deste átomo. Lembram da distribuição? Foi a aula anterior. Ali a gente pega o número de elétrons de um átomo, segue o diagrama de Linus-Pauling nas diagonais dele de cima para baixo e faz a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim eu vou dizendo qual camada, qual subcamada, quantos elétrons tem ali até chegar no meu último. Então, se eu expressar sobre o último, eu sei exatamente onde está cada elétron desse átomo. Lembrando que o último é sempre o mais energético. Portanto, toda vez que a gente fala de quântica, a gente está expressando energia. Eu quero saber qual é o elétron mais energético, o mais distante do meu núcleo. E é isso que nós vamos fazer, determinar os 4 números quânticos para uma distribuição eletrônica, para o seu último elétron. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que depois de eu fazer a distribuição eletrônica de um átomo, seja ele cátion, seja ele ânion, que também existem essas possibilidades, eu terminei a distribuição em 3d8. E eu estou então trabalhando com o meu subnível mais energético, ou seja, o último. Parei aqui. E agora eu vou determinar 4 números, eu vou dizer 4 números a respeito do 8º elétron, ou seja, o último dos últimos desta minha distribuição. Esses 4 números são representados por 4 letras, aqui ó,
letras minúsculas, são iniciais de palavras em inglês, não existe uma ordem alfabética, nada. N, L, M e S, então, vão estar nos trazendo os 4 números quânticos. O primeiro é chamado de número quântico principal e ele vai me indicar, N principal, vai me indicar em qual camada está o meu último elétron. Qual camada? Lembrando que os átomos têm no máximo 7, hoje em dia já estão com 8 camadas até, né? Porque nós estamos desenvolvendo átomos artificiais novos, então já estamos indo para 8 camadas, mas isso não vai importar. Por quê? Porque o número quântico principal, determinado pela letra N, está escrito aqui, ó. É o meu número grandão. Toda vez que eu expresso isso daqui, eu estou dizendo qual camada, qual subnível e quantos elétrons tem ali dentro. Então, o N é muito fácil de eu determinar. O número já está pronto. É o número grandão. Camada 3 é onde está o meu último elétron desse átomo. Fica muito fácil, basta eu olhar o número. O número quântico número 2, ele é chamado de secundário, representado pela letra L. Ele vai indicar em qual subnível está o meu último elétron. Nesse caso, eu estou vendo o subnível é o subnível D. Porém, como eu disse a vocês, eu quero aqui 4 números. Então, eu tenho que colocar um número que represente o subnível D, certo? E isso aqui, então, você precisa decorar. O subnível S vai ter L0. O P tem a representação 1, o D é 2 e o F é 3. Portanto, é necessário, sim, decorar. Fica muito fácil se você fizer pela mão, olha só. S, P, D e F. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o subnível D e eu tenho que colocar no L um número. Então, eu vou lá, S, P, D. O número que eu tenho que colocar é o número 2. Ó, D é representado, então, pelo número 2, beleza? O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra minúscula M. E ele vai indicar o orbital em que está o meu último elétron. Orbital, então, aqui, os orbitais vão ser representados por quadradinhos, olha só, para ficar uma maneira mais didática de a gente desenhá-los e entender em qual desses orbitais, em quais desses quadradinhos é que está o meu último elétron. Para eu saber quantos quadradinhos você desenha, você tem que lembrar lá da distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling. Olha só, no subnível S, quantos elétrons cabem no máximo? É 2. E no P, 6. E no D, 10. E no F, 14. Então, essa aqui é a quantidade limite que cabem nesses subníveis. S2, P6, D10, F14. É o máximo. Lembrando também que aqui vai de 4 em 4, ó, de 4 em 4. Então, se dentro de um orbital cabem no máximo 2 elétrons, para o subnível S, basta um quadradinho, já estou representando o número máximo de orbitais que eu vou utilizar. No P cabem 6, então eu desenho sempre 3 quadradinhos. No D cabem 10, então eu desenho 5. E no F14 eu vou desenhar 7. Notou que é sempre a metade? Sempre a metade. Se eu estou trabalhando com o D, portanto eu desenho 5 orbitais, 5 quadradinhos. E esses quadradinhos, se você ver bem, ó, todos eles ficaram com o número ímpar, 1, 3, 5 e 7. Portanto, eu vou colocar agora números para cada quadradinho aqui. Como eles estão em número ímpar, fica muito fácil eu encontrar o meio, olha só. Vou pegar o quadradinho do meio e vou colocar a ele valor 0. Como o S só tem 1, ele é 0, sempre vai ser 0. Os quadradinhos que estão ao lado direito vão receber valores positivos em ordem crescente. Então, mais 1 e mais 2, mais 1, mais 2 e mais 3. Da mesma forma os que estiverem ao lado esquerdo, porém agora com sinal negativo. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Então, agora eu sei que cada orbital tem um número.
esse número aqui é o valor de M que eu preciso para colocar aqui no meu exercício, beleza? Então, vamos agora determinar aqui de acordo com o exemplo. Ó, eu estou trabalhando com o subnível D no meu exemplo, é onde parou a minha distribuição. Então, eu venho aqui e tenho que desenhar quantos quadradinhos? Poxa, o D cabe no máximo 10, portanto, eu tenho que desenhar 5 quadradinhos. Em 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Os valores deles, basta eu pegar do meio, que é sempre 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Ótimo. Agora eu vou ensinar vocês como que eu coloco os elétrons ali dentro. Lembra que eu disse que os elétrons estão rotacionando cada um para um lado? Então, para eu representar essa rotação inversa deles, eu vou desenhar os elétrons como se eles fossem setas. Vou colocar setinhas para cima e setinha para baixo. Porém, aqui existe uma regra, chama-se regra de Hund. Meu professor lá do primeiro ano dizia, regra de Hund é um de cada vez. Eu vou colocar um elétron de cada vez. Porém, primeiro eu sempre coloco os elétrons para cima. Quantos elétrons eu tenho que colocar aqui dentro? Está expressado aqui, ó, na minha distribuição, são 8. Então, eu venho e coloco 8 elétrons aqui dentro. Primeiro para cima, ó. Para cima, 3, 4, 5. Beleza, usei todos os 5 orbitais, mas ainda faltam 3 para fechar 8. Então, eu volto ao início e continuo colocando 6, 7, 8. Vou colocar grandão, porque é sobre ele que eu tenho que dizer. É o meu oitavo, é o meu último elétron. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que observar em qual casinha, em qual orbital parou o oitavo elétron. Parou no orbital 0. Então, é esse o número que eu vou colocar ali dentro. Vamos fazer de novo, porque eu acredito que essa parte seja um pouquinho mais complexa mesmo. Observa aqui, ó. Vamos trabalhar, por exemplo, com o subnível P. E só que aqui dentro, na minha distribuição lá, eu parei em P3. Beleza, parou em P3. O meu limite é 6. Parou em P3, não tem problema nenhum. Então, eu tenho que colocar ali dentro 3 elétrons. Primeiro, todo mundo para cima. Ó, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. O meu grandão é o meu último. Qual vai ser o M? Mais 1, que foi onde o terceiro parou, certo? Agora, se eu não tivesse aqui P3, tivesse P4, eu ia então vir aqui, foram 3, volto e coloco para baixo. Tá aqui o meu último agora. E o M dele é menos 1. Basta ir até onde chega o último elétron. Primeiro todo mundo para cima, depois para baixo. Último exemplo. Se aqui fosse F, vamos supor, F6, beleza? Vamos colocar então 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. O último parou no orbital mais 2, seria esse o número que eu colocaria no M. Mas se não fosse isso, fosse 11. Aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volta, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui pararia o meu último elétron no M igual a 0. Isso é só uma questão de treino. Pegue vários desses aqui e vai fazendo. Eu proponho que sempre que você chegue no M, faça o desenho do número de orbitais. Se você está trabalhando lá com 2s2, então você faz um quadradinho só, um elétron para cima, um elétron para baixo. Parou no 6s1, parou no 6p alguma coisa. Então, é só você pegar essa expressão e treinar, e treinar, e treinar. Vamos para o último. O último número quântico também é muito facinho. Ele chama-se spin, é representado pela letra minúscula S, e ele vai falar sobre a rotação. Nós representamos aqui elétron para cima e elétron para baixo, ou seja, estão em rotações contrárias. E
Essa rotação, esse spin, ele vai ser representado pelo valor meio. Porém, ele vai, para que eu represente qual é qual, eu mudo o sinal. Então, ou ele é mais meio, ou ele é menos meio. Cuida um pouquinho aqui, porque em alguns vestibulares, eles determinam o valor do spin. Eles vão colocar, considere o elétron para cima, o S, o valor de spin igual a menos meio, ou o valor de spin mais meio. Eles vão ter que dizer isso para você. Se não falarem nada, é porque o elétron que para o último, se ele para cima, o S, o spin dele é mais meio. E se ele para baixo, o spin é menos meio. Vamos para o nosso exemplo? Nosso último elétron está aqui. Ele parou para baixo. É só isso que eu tenho que dizer. Para cima ou para baixo? Parou para baixo? Então, S menos meio. Acabamos. Essa é a determinação dos 4 números quânticos para o final da minha distribuição eletrônica. Eu vou fazer mais um exemplo para que a gente tire bem as nossas dúvidas aqui, ok? Vamos pegar aqui um grandão, que grandão a gente consegue trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos pegar o exemplo 5F12, beleza? 5F12. Número quântico principal, esse é muito fácil, está escrito. É o número grandão, é o número da camada 5N5. O L é a representação do subnível, subnível faz na mão, então mais fácil, olha só, S, P, D, F, tá falando do F, então F é 3, e aí você não tem que decorar muita coisa, já sai na hora. M você tem que fazer os quadradinhos, porque eu quero saber onde está o 12º, cadê, qual quadradinho, qual o valor do orbital dele. Então, eu sugiro que você desenhe os 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, o orbital do meio é o 0. Para cá, mais 1, mais 2, mais 3. Para lá, menos 1, menos 2, menos 3. Quantos elétrons você tem que colocar ali dentro? 12. Então, primeiro, todo mundo para cima. 1, 2, vou fazer meia seta, tá? Ó, meia seta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta agora a setinha para baixo, ó. 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui o meu 12º. É sobre ele que eu tenho que dizer. Eu já disse que ele está na camada 5, eu já disse que ele está no subnível F, mas agora vou dizer também qual orbital ele está. Ele está no orbital mais 1, né? Porque aqui é o mais 2 e o mais 3, então ele está no orbital mais 1. É isso que eu tenho que expressar. E ainda, ele parou para cima ou ele parou para baixo? Parou para baixo, então menos meio é o spin dele. Não é difícil, não é? Não acho difícil. Os 4 números quânticos basta treinar. Outra coisa também que aparece aqui como pergunta é quantos orbitais ele tem vazio, quantos orbitais ele tem preenchido e quantos semi-preenchidos. Então, olha só, toda vez que um orbital fica com 2 elétrons, ele é preenchido. Toda vez que ele fica com um só, ele é semi-preenchido. E ele também pode ficar com orbitais vazios. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui rapidinho. Vamos supor que aqui a tua distribuição terminou em 4D1. 4D1. 4D1 é isso aqui. Você tem 4 orbitais vazios, um semi-preenchido e nenhum preenchido, né? 4D3. 1, 2, 3. 3 semi-preenchidos, 2 vazios. E esses aqui são os preenchidos. Emparelhados também pode colocar, pode se dizer, ó, emparelhados está querendo dizer que ele tem o par. Sem o par, desemparelhado é quando ele está sozinho. Então, vazio, desemparelhado e emparelhado. Acontece isso. Deles perguntar quantos orbitais. Você vai lá e faz todo o preenchimento, tal, terminou. E a pergunta é, quantos orbitais desemparelhados? Tá? Nesse caso, ó, 2 desemparelhados, 2 semi-preenchidos. Outra coisa também que é comum é o exercício
te dar os 4 números quânticos, certo? Ele te dá isso daqui e ele quer qual é o subnível mais energético, de trás para frente. Não é difícil. Ó, número quântico principal é o número grandão. L é o subnível. Você está falando que o L é 3, então S, P, D, F, 3 é F, então 5F. Aí, se eu estou trabalhando com F, quer dizer que tem 7 quadradinhos. Então, você vai lá, desenha 7 quadradinhos. Agora, atenção. O meu último elétron está na casinha do mais 1, então eu já sei que o último elétron vai ter que parar aqui. Mas, ele vai parar para cima ou ele vai parar para baixo? Se ele tem que parar para baixo, quer dizer que eu tenho que colocar todos para cima, voltar, colocar para baixo, até chegar na casinha do mais 1 elétron para baixo. Então, eu venho e conto quantos elétrons eu coloquei aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 5F, 12. E tá feito os nossos 4 números quânticos. Beleza, gente? Espero que vocês consigam treinar. Qualquer coisa, reveja a aula, pegue outras videoaulas que você vai conseguir entender. Assunto interessante, fácil e nem todo mundo vê. Portanto, isso aqui é ponto garantido para você no vestibular se você conseguir dominar. Bons estudos!